detalhe, assim, que o Eurico era revoltado, ele se dizia revoltado, que o Vasco não tinha voz na federação, né? Então tudo, em tese, obviamente na cabeça, seria comandado por Flamengo e Fluminense. E ele precisava quebrar... Vasco do Rio, do Brasil. Não é que o Eurico inventou essa rivalidade, obviamente. Não. Vasco é um clube enorme, Flamengo é um clube enorme. Já era o clássico dos milhões antes do Eurico. Mas ele polariza o futebol carioca nesses dois times. Acho que a gente pode dizer isso, assim, propositalmente. Sim. Assim. Ou será que não? Fala comigo, seus mitos, muito prazer. Caso vocês não me conheçam, me chamo Douglas Albini e hoje, seus mitos, pelo que eu entendi, fizeram a biografia, né, do nosso querido Eurico Miranda, onde revelou alguns bastidores e inclusive sentimentos que o ex-presidente, agora falecido, claro, com o máximo respeito à memória dele aí, né, tinha pelo Flamengo, seus mitos. Cara, o vídeo está sensacional, tá bom? Os créditos falar pro canal Charla Podcast, o link está na própria descrição do vídeo. Lembrando que esse aqui é apenas um trecho, tá bom? Da entrevista live deles. Vão lá conferir no canal deles a entrevista completinha, tá bom, seus mitos? Se eu não me engano, eles fizeram a biografia do Eurico Miranda, foi o que eu entendi. Enfim, o vídeo está sensacional. Tem muitas revelações aqui. Bora lá, nação. Nas pesquisas, tem alguma relação como essa, por exemplo, uma informação que bate muito como o Eurico era, questão do pai, ele achar que o pai era muito retraído demais. A relação do Flamengo, tem alguma coisa na pesquisa? Só tem, né? Mas que na construção dele... Que justifica... É porque quando o Eurico chega no poder, o Vasco e o Flamengo não é o jogo que é. Ele torna isso, né? É uma coisa meio estratégica dele. Mas eu acho que coisa do Flamengo, do Fluminense também e tal. Eles falam, o irmão dele fala assim, a gente morava na Zona Sul, né? Porque a família se estabeleceu na Urca. Mas era isso, era família de português e tal, que torcia para um time de Zona Norte, né? Então, havia muito preconceito e eu acho que isso gera uma raiva dele, assim, em relação aos outros clubes. E o Flamengo, a gente conta isso também, né? Que no momento que ele entra, ele tem mais voz ativa, que é a partir mais ou menos de 80, quando ele é assessor da presidência do Vasco, ele faz ele começa a querer antagonizar nas reuniões de federação, é sempre o Flamengo que ele bate e tal, meio que querer antagonizar com o Flamengo, né? E aí tem o Zico, que fala na série também, dá um depoimento muito legal, inclusive, sobre o Dinamite e tal. E o Dinamite, dois caras que antagonizam e tal. Então assim, eu acho que foi uma coisa de sentimento e também, de certa forma, uma coisa estratégica ele querer fazer do Flamengo e Vasco o maior clássico do Rio, do Brasil. Não é que o Eurico inventou essa rivalidade, obviamente. Não. Que o Vasco é um clube enorme, o Flamengo é um clube enorme. Já era o clássico dos milhões antes do Eurico. Mas ele polariza o futebol carioca nesses dois times. Acho que a gente pode dizer isso, assim, propositalmente. Sim. Assim. Talvez ele tenha feito essa rivalidade alcançar os níveis mais febris que já houve, assim, talvez entre clubes mesmo, assim. Tinha uma coisa, um detalhe, assim, que o Eurico era revoltado, ele se dizia revoltado, que o Vasco não tinha voz na federação, né? Então tudo, em tese, obviamente na cabeça, seria comandado por Flamengo e Fluminense. E ele precisava quebrar esse duopólio, assim, sabe? Ele precisava quebrar aquilo ali. E aí ele, uma torcida, Flamengo, e já achava também, o maior clássico tem que ser o clássico das duas maiores torcidas, né? E aí esse é o maior. Era assim, e agora que a imprensa... Meio contra o Fla-Flu, né? O Vasco não tem representante na imprensa, ele sempre bateu nessa tecla, né? E na federação também não, precisamos quebrar isso daí. Isso ele menino, assim, dizem que ele menino já falava isso. E aí foi o que deu no que deu, assim, né? E aí ele chega, eu acho que a situação mais emblemática de Eurico versus Flamengo é o jogo de chocolate, né, eu acho. Porque pra ele foi a glória. É uma história maravilhosa. Tem várias passagens emblemáticas, não, mas essa a gente tá lá, isso aí já é no terceiro episódio, já é. Mas é uma história muito emblemática, quem lembra, né? Se a gente contar aqui rapidamente, Flamengo e Vasco vão jogar a final de Taça Guanabara, domingo de Páscoa, e ele solta assim, quem for lá, vascaíno que for lá, vai ganhar ovo de Páscoa pra comemorar a Páscoa em cima do Flamengo. E aquilo aparentemente é uma bravata, né? Como é que você vai dar 30 mil, 40 mil ovos de Páscoa? E ele realmente bota ali ovo de Páscoa, os caras chegam comendo. E entrando, ganhando o vinho. E aí até aí, história boa. Mas o que acontece no jogo? Chocolate. 5-1 Vasco. E aí ele cresce demais. Ali eu acho que é o momento auge dele contra o Flamengo, assim, de fato. Sim. Esse jogo, assim, simboliza exatamente isso que a gente tá falando.
Mitz, agora um ponto que nós temos que frisar também, que é o seguinte, essa é a grande realidade, né? O Flamengo é o maior rival de todos os clubes do Rio. É o maior rival de todos eles, não tem como, todo mundo sabe disso. Pode chegar um antes aí e falar, não, mas não sei o quê, mas a verdade é essa, a realidade é essa, todo mundo quer rivalizar com o Flamengo, não só pela potência que o Flamengo é, a marca que o Flamengo é, mas também pela mídia. E aí, inteligentemente, foi o que o Eurico Miranda fez atrás. O cara foi inteligente, pra falar o que for dele, mas inteligente ele foi. É verdade. Eu digo que o personagem é muito bom, né? Porque ele tem esse negócio do chat. Aí às vezes eu fico vendo coisas no Twitter e tal. E é aquela coisa, né? Um diz assim, pô, o maior dirigente da história do futebol brasileiro. Aí depois vem outro e fala assim, esse cara acabou com o Vasco, tudo que o Vasco passa é por causa desse cara. Então, assim, ele traz uma passionalidade que é impressionante, né, cara? Assim, a chamada do teaser, eu não vou lembrar todas as frases que aparecem ali, mas odiado, amado, isso eu lembro bem, mas nunca ignorado. Isso é perfeito. Goste ou não. Tem até uma pergunta aqui no Superchat, o Bernardo mandou. Que outro lado do Eurico vocês conheceram que ninguém espera, assim? Que talvez apareça no meu comentário. Assim. Fala, Chico. Pensando aqui, tem lado, assim, que você tem alguma coisa de cabeça? Eu tenho, eu acho. Porque a gente tem uma imagem construída do Eurico. Eu acho que o Eurico com um chihuahua no braço, assim. Surpreende todo mundo. Uma foto com um pulo. Assim. Ia ser legal. Não, eu acho que assim, dizer que o Eurico... O Eurico nadando na gávea, assim. Eurico com a camisa do Flamengo com 2 anos de idade. Infelizmente, não temos esse tipo de furo. Tem um Eurico da Disney também, né? Que aí é uma coisa, um traço. Tem mais. Cara que gostava de montanha-russa, que gostava dos brinquedos da Disney, que gostava de curtir a... Mas fala aí. O que eu acho legal não é exatamente um lado diferente do Eurico. O Eurico resumindo, era aquilo ali mesmo. O Eurico era obcecado pelo Vasco, vivia o Vasco assim e tal. Ficava ouvindo o rádio inteiro de Vasco, ia pro Vasco cedo e tudo mais. O que eu acho legal sobre o olhar, do que a gente descobriu, digamos assim, é porque tem o olhar da família, né? E eu acho muito interessante como a relação do Eurico com o Vasco transborda pra família e de alguma forma desgasta ali também, sabe? A dona Silvia, que é a viúva, ela fala que em determinado momento, assim, pra ela era muito, muito difícil aquilo, especialmente depois, a gente entra, obviamente, nas questões da CPI, né? O Eurico foi alvo de 2 CPIs, teve denúncia de desvio de dinheiro pra campanha dele, coisa e tal, enfim. E aquilo é um negócio muito traumático pra ela, especialmente, sabe? O Mário, o Ângelo, que é o filho mais velho, também fala desses momentos e tal. Então, assim, é um pouco você ver como a história do Eurico impactou um pouco a família, sabe? Porque ele, de fato, era um cara que só falava de Vasco, tudo era Vasco. Tem uma história muito boa no segundo episódio, que os filhos contam que ele saía de carro domingão, assim. Saía de carro com os filhos e tal, ligava o rádio. Não tinha música, era só futebol, notícia, programa de futebol e tal. Aí chegava um cara lá e falava uma coisa dele do Vasco que não gostava, parava o carro, deixava os meninos lá, com, sei lá, 10 anos, no carro, não tinha celular, ia lá no botequim, pegava o telefone, ligava pra rádio, entrava ao vivo, os moleques vendo... Meu pai parou aqui, e aí daqui a pouco estão ouvindo o pai no rádio. Seus mitos, lembrando, se vocês quiserem ver a entrevista completa, vão lá no canal do Charla Podcast, dá uma hora lá pra eles lá, tá bom, mitos? Estou ficando por aqui, não esqueçam de me dar saudações rubro-negras. Tamo junto, nação. É nóis!